Olá, hoje nós vamos falar dos aspectos gerais dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou o professor Ricardo Alberto Moreno, eu fiz toda a minha carreira na Universidade de São Paulo, a faculdade, a residência, a pós-graduação e o doutorado. Eu ainda continuo exercendo atividades como coordenador do programa de transtornos afetivos e sou professor do programa de pós-graduação. Eu declaro que essa apresentação aqui é de minha autoria e responsabilidade e que não teve nenhuma interferência do contratante. Entre outros potenciais conflitos de interesse, eu faço assessoria a várias casas farmacêuticas, eu recebo financiamento educacional científico para a realização de pesquisas, da FAPESP, da Fundação Amparo à Pesquisa, do Conselho Nacional de Pesquisa. Meu empregador é o Hospital das Clínicas e ainda eu sou proprietário da empresa Cesame e faço parte do Medical Founder Team da Alice Plano de Saúde. Bom, passando estas formalidades, nós vamos primeiro falar sobre a definição de transtornos de neurodesenvolvimento. São transtornos que se manifestam cedo no desenvolvimento da criança, adolescente e no início da vida adulta. Geralmente, antes da criança ingressar na escola, você já tem algumas manifestações dos transtornos de neurodesenvolvimento e eles podem ser caracterizados por déficits no neurodesenvolvimento que acarretam em prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional, ou seja, em qualquer esfera do funcionamento do indivíduo. Há limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle das funções executivas, até prejuízos globais em habilidades sociais e de inteligência. Os transtornos do neurodesenvolvimento incluem o transtorno do espectro autista, o déficit de inteligência, o transtorno de hiperatividade, que pode incluir também déficit de aprendizagem. E eles são classificados da seguinte forma: o transtorno de déficit intelectual, os transtornos de comunicação, o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos motores do neurodesenvolvimento e os transtornos específicos de aprendizagem. Nós vamos revisar rapidamente cada um deles. E isto vai servir de base para as próximas aulas, em que vocês terão uma parte mais completa de cada um desses transtornos do neurodesenvolvimento. Deficiência intelectual. São déficits nas capacidades mentais gerais. Podem envolver raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, a capacidade de ajuizamento da realidade. Pode haver comprometimento na aprendizagem acadêmica e na aprendizagem pela experiência. Isso leva a um prejuízo no funcionamento adaptativo. O indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal e responsabilidade social em um ou mais aspectos da sua vida. Por exemplo, a comunicação, a participação social, o funcionamento acadêmico ou profissional e a independência pessoal em casa ou na comunidade podem estar prejudicados nos portadores de deficiência intelectual. Isto em grau ou menor, em um grau maior ou menor de comprometimento. Um exemplo, em termos de causas do déficit intelectual,
são aqueles indivíduos que têm sofreram um traumatismo craniano grave. Outro transtorno, o transtorno de comunicação, ele inclui o transtorno de linguagem, transtorno de fala, o transtorno de comunicação social, a parte pragmática da comunicação social, o transtorno da fluência com início na infância, como por exemplo a gagueira. O transtorno da fluência com início da infância são perturbações na fluência normal e na produção motora da fala, incluindo sons ou sílabas repetidas, o prolongamento de sons de consoantes ou vogais, a interrupção de palavras, o bloqueio ou palavras pronunciadas com tensão física excessiva. E isto certamente pode acarretar em prejuízos durante a vida toda. O outro transtorno, o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Por exemplo, na reciprocidade social, que é aquela habilidade que nós temos de responder aos estímulos sociais que recebemos, quer sejam estímulos familiares, de amigos, na escola, no trabalho, entre outros. E há um prejuízo também nos comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social. Isto é, as fases que nós temos, por exemplo, emitir o sorriso, olhar, fixar o olhar numa interação com o outro e assim por diante. Isto tudo, esses comportamentos não verbais de comunicação, também estão prejudicados no transtorno do espectro autista. E também pode haver prejuízo nas habilidades para desenvolver, manter e compreender os relacionamentos. Por exemplo, numa interação a dois, terá a perspectiva de conhecimento do que o outro quer nos transmitir, quer seja através do olhar, através da fala, enfim. Essa habilidade de compreender e manter os relacionamentos sociais está comprometida no transtorno do espectro autista. Além disso, encontramos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Eu sempre cito como exemplo uma pessoa que eu acompanho, que tem mais de 40 anos, portador do espectro autista, e até hoje ele tem um interesse restrito sobre calendários. Calendários de todos os tipos. Eu presenteio com calendários que eu recebo, aquelas folhinhas, né? Que eu recebo de algumas empresas, né? Para a coleção que ele tem desses calendários. Os sintomas podem mudar com o desenvolvimento ao longo da vida. Podem ser mascarados por mecanismos compensatórios. Isso significa que a pessoa pode aprender algumas formas. É fundamental estar atentos na hora do diagnóstico para o uso de especificadores, como, por exemplo, se o paciente apresenta ou não um comprometimento intelectual concomitante, ou se o paciente apresenta ou não um comprometimento de linguagem. E mais ainda, se há alguma associação com uma condição médica ou genética conhecida ou ambiental. Quanto mais completo for o diagnóstico, maior a facilidade de fazer um planejamento terapêutico, incluindo várias estratégias que serão amplamente discutidas na aula sobre transtorno do espectro autista. O outro transtorno é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno que vem sendo feito com muita frequência, e é importante lembrar dos critérios dele para não cometer impropriedades diagnósticas precipitadas.
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós encontramos níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e ou hiperatividade e impulsividade. Desatenção e desorganização se remetem à incapacidade de permanecer em uma tarefa, aparência de não ouvir ou não prestar atenção na comunicação, ou perda de materiais em níveis inconsistentes com a idade ou nível de desenvolvimento. Por exemplo, crianças ou adolescentes ou mesmo adultos que perdem as chaves, os documentos, a carteira com documentos, muitas vezes o paletó, enfim, compromissos, entre outras manifestações de desatenção e consequente desorganização. Outra característica é a hiperatividade/impulsividade, que implicam em atividades excessivas, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, intromissão em atividades dos outros. Às vezes, o paciente pode se intrometer na conversa de outros, né, ou entrar numa atividade que outros estão realizando de uma forma intrometida, e uma incapacidade de aguardar sua vez. Por exemplo, numa fila, fila de banco, fila do bandejão da escola, entre outros. Os sintomas são excessivos para a idade ou nível de desenvolvimento, ou seja, são sintomas que aparecem e se manifestam de forma diferente do funcionamento habitual esperado para um indivíduo daquela faixa etária. Na infância, o TDAH se sobrepõe aos transtornos de externalização, de tipo transtorno de oposição desafiante e o transtorno de conduta. Costuma persistir na vida adulta, numa proporção importante, e aqui vale um alerta para se fazer o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção em hiperatividade no adulto, que é necessário que o paciente já tenha tido evidências que sustentem o déficit de atenção e hiperatividade na infância ou na pré-adolescência e adolescência. E, como consequência, há um prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Transtornos motores do neurodesenvolvimento. São transtornos de desenvolvimento da coordenação motora. São déficits na aquisição e na execução de habilidades motoras coordenadas. Falta de jeito e lentidão, imprecisão no desempenho de habilidades motoras são características observadas nestes pacientes. Transtorno do movimento estereotipado. São comportamentos motores repetitivos, aparentemente direcionados e sem um propósito, como agitar as mãos, balançar o corpo, bater a cabeça, morder ou se machucar. Os transtornos do desenvolvimento estereotipado interferem nas atividades sociais, acadêmicas e outras atividades em geral, e podem causar autolesão, muitas vezes. Transtornos motores do neurodesenvolvimento, os chamados transtornos de tiques, que são tiques que podem ser motores ou vocais, que são movimentos ou vocalizações repentinas, rápidas, recorrentes, não ritmadas ou estereotipadas. Inclui o transtorno de Tourette, transtorno de tique motor ou vocal persistente, de curso crônico, transtorno de tique transitório e aquelas formas não especificadas ou
outro tipo de transtorno de tique. O transtorno de Tourette, o indivíduo apresenta múltiplos tiques motores ou vocais, é mais complexo, e eles têm que ser persistentes por pelo menos 1 ano para se realizar o diagnóstico. E com um curso sintomático de remissões e recorrências. E, por fim, o transtorno específico de aprendizagem, que são déficits específicos da capacidade individual para perceber ou processar informações com eficiência e precisão. Nos anos de escolaridade formal, há dificuldades persistentes e prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas de leitura, escrita e ou matemática. Há um baixo rendimento acadêmico e, com muito esforço, o indivíduo pode atingir um desempenho aceitável. São prejuízos duradouros em atividades que dependam das habilidades, inclusive no desempenho profissional. Especificadores de curso clínico e de sintomatologia atual são fundamentais para completar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, permitir um planejamento terapêutico adequado. Os especificadores estão associados a alguma condição médica ou genética conhecida ou algum fator ambiental. Dentre as genéticas temos a síndrome do X frágil, esclerose tuberosa, síndrome de Rett. Dentre as possíveis causas clínicas, as epilepsias, e dentre os fatores ambientais, o baixo peso ao nascer, exposição fetal ao álcool, mesmo na ausência de síndrome do álcool fetal. Os pontos-chave desta apresentação são para ilustrar as características por déficit no desenvolvimento que acarretam em prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional, e que incluem vários transtornos. O transtorno de deficiência intelectual, os transtornos de comunicação, o transtorno do espectro autista, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e os transtornos motores do neurodesenvolvimento, assim como os transtornos específicos de aprendizagem. Muito obrigado pela atenção.